Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada uma de nós, nesse dia, nesse momento em que vamos ouvir mais esse podcast. Esse podcast fala que Jesus nasceu e morreu para nos salvar. E Ele vive, e Ele está vivo para continuar nos salvando, nos purificando, nos protegendo e nos dando vida e vida em abundância. Vamos ler o que está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios? Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Eu penso sempre nessa passagem, eu falo sempre que eu jamais daria uma filha minha para morrer por ninguém. Eu poderia morrer por cada uma delas, se fosse necessário, mas eu não daria uma filha minha para morrer por ninguém. Mas Deus Pai fez isso. Por isso que eu medito muito no amor de Deus e vejo que, assim, por mais que eu medite, o amor de Deus, ele tem uma dimensão que nós não conseguimos alcançar. Nós não conseguimos alcançar essa dimensão desse amor, essa profundidade desse amor, do Pai ter dado seu único filho, ter enviado ele, ter despido ele da sua glória, para vir aqui, viver entre nós, passar por todas as provações que nós passamos, para conhecer todas as limitações que o nosso corpo mortal conhece, e depois ir parar numa cruz, que era uma morte maldita, além de absurdamente dolorosa, era considerada a morte maldita. Os piores bandidos é que eram condenados à morte de cruz. E por que Deus Pai fez isso? E por que o Deus Filho, Jesus Cristo, obedeceu e foi para aquela cruz? Porque Ele nos ama tanto que Ele queria que eu e você estivéssemos com Ele para toda a eternidade. E aqui o apóstolo Paulo expõe vários benefícios que vêm para aqueles que estão justificados pela fé, para aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Em vez de separação entre as pessoas e Deus por causa do pecado, a paz. No lugar da falta da glória de Deus por causa do pecado, há a esperança da glória. Em vez de sofrer juízo, há motivos para se gloriar na tribulação pelo que Deus produz por meio dela. Ao contrário do medo, da incerteza, há segurança do amor de Deus e motivos suficientes para se alegrar nele. Aleluia!
Paulo destaca o poder de Jesus, o Deus vivo, para ajudar os discípulos perdoados e apresenta uma série de pontos de contrastes entre Adão e Jesus. O pecado nos separou de Deus, agora o resultado da nossa justificação é a comunhão e a paz com Ele. Por intermédio de Jesus, temos a esperança da glória de Deus. Também nos gloriamos nas coisas que nos levam à esperança. E uma esperança que não confunde, é uma esperança que não desaponta. Tribulações, perseverança e experiência. Se pelo sofrimento da morte Jesus chegou à glória, nós podemos encarar sofrimento em nossa vida com a mesma confiança. O fato de que recebemos agora a reconciliação implica que já estamos em paz com Deus. Com a paz estabelecida, agora temos acesso à presença do Pai. E quando temos paz com Deus, consequentemente, temos paz com os homens. É a cruz se revelando em nós. A haste vertical da cruz é a nossa paz com Deus. E a haste horizontal é a nossa paz com as pessoas. Na era da graça, a esperança é a segurança que vem do conhecimento, da certeza de nossa salvação futura. Essa esperança não é um desejo incerto ou um pensamento que anseia por algo que pode ou não acontecer. Não, essa esperança não é dessa forma. A prova de que essa esperança não será confundida e de que não seremos desapontados está garantida aqui e agora pelo conhecimento do amor de Deus que o Espírito Santo derrama nos corações dos crentes, dos cristãos. Os discípulos no caminho de Emaús, e essa história é contada no Evangelho de Lucas, capítulo 24, eles tinham perdido a esperança de ver Israel redimida e liberta do jugo de Roma. Achavam que o Messias seria um rei político que iria os livrar do reinado autoritário de Roma. Eles estavam desapontados e frustrados. Mas nós que conhecemos Jesus não vamos nos frustrar, não há frustração, não há desapontamento, porque o reino de Deus, ele é inabalável e nós, pela graça, mediante a nossa fé, fomos incluídos nesse reino de Deus que é inabalável. E nós já sabemos que Jesus veio implantar outro tipo de reino com valores elevados, com um novo e alto padrão que nenhum reino desse mundo pode oferecer. O reino de Deus é um reino incomparável, com promessas incomparáveis, porque o rei desse reino é incomparável. A experiência que é produzida pela perseverança é a qualidade de ser testado e aprovado. Ela confirma a nossa confiança de que a glória que aguardamos será nossa um dia. Temos convicção da esperança porque ela se baseia em Deus. Deus derramou o seu amor. O Espírito Santo revelou este amor. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores e inimigos de Deus. Na morte de Jesus, o amor do Pai foi revelado. Que amor sobrenatural! Quando éramos pecadores, lutando contra a santidade e contra a bondade de Deus, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por quem estava o crucificando, por quem estava cuspindo na cara dele, por quem estava escarnecendo dele.
A natureza do derramamento desse amor só pode ser compreendida na cruz. E mesmo assim, a gente não consegue entender a dimensão desse amor. Lá naquela cruz, Deus, em seu tempo, agiu no sentido de que a morte do seu filho aconteceu segundo o plano imutável e pré-determinado dele. Foi pela cruz que nós alcançamos a reconciliação com o nosso Pai. Nesse mesmo capítulo, né, de Romanos 5, de 9 a 11, diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. É linda essa carta. Muito mais agora. Muito mais agora, o apóstolo Paulo repete. Presta atenção nesses versículos. Os ensinamentos de Paulo aqui conforta e anima o servo de Deus, a serva do Deus vivo. No passado, Cristo demonstrou o seu poder para salvar os pecadores, os inimigos, através da sua morte. No presente, ele demonstra ainda mais poder para salvar os justificados, aqueles que já foram reconciliados e se tornaram amigos, porque ele nos chamou para sermos seus amigos. Paulo não vê a obra redentora de Cristo como apenas o sacrifício feito na cruz. Jesus vive e age a nosso favor hoje, agora. Ele é o nosso advogado, como é falado na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. E ele intercede por nós, como diz Romanos 8:34. Jesus nasceu com a missão de morrer para nos salvar. E ele vive hoje, porque ele ressuscitou e foi assunto aos céus. Então ele continua vivendo hoje para nos salvar. Jesus é nosso Senhor, Jesus é nosso Salvador, Jesus é nosso amigo fiel, Jesus é nosso intercessor junto ao Pai, Jesus é nosso advogado, Jesus é o nosso protetor, Jesus é o nosso purificador e transformador. Ele é quem nos aponta o caminho que devemos andar para não cair, não nos machucar, não nos perder na jornada. Jesus é a nossa luz, que ilumina o nosso caminho. Paulo argumentou do maior para o menor. Se Deus fez para nós o mais difícil, que foi o sofrimento e a morte de cruz do seu único filho, ele também fará o mais fácil, que é nos dar a salvação. Por causa do amor que há em Cristo Jesus, o nosso advogado e intercessor, e por sua própria vida como único mediador, ressurreto e assunto aos céus. Jesus é o único mediador entre Deus Pai e os homens, como é falado lá na carta de Paulo a Timóteo. Ao seguir com seu propósito inicial de amor, Deus preserva para a salvação final aqueles que já têm sido justificados pelo sangue do seu Filho. A expressão decisiva desse seu propósito amoroso foi a efetiva morte reconciliadora de Cristo, a qual garante a justificação e a glorificação daqueles pelos quais ele morreu. O impossível ele já fez por nós. Agora
Ele espera que façamos o possível, que entreguemos nossos corações, nossos tesouros, nossos sonhos, nossos planos a Ele. Você está disposta a responder a Deus de modo a entregar a Ele tudo o que você tem? Vale a pena, meu amado irmão, minha amada irmã, porque Ele cuidará de tudo o que lhe é mais precioso. E Ele sabe cuidar de tudo melhor do que nós. Entrega a Ele seu coração, porque é isso que Ele pede para cada um de nós. Entrega a Ele sua família, entrega a Ele seus bens materiais, entrega a Ele tudo. Entrega a Ele o teu ego, que às vezes tanto te prejudica. Entrega tudo. Entrega todo o teu pecado, aquele que te dá prazer, entrega. Porque Ele vai te purificar e Ele vai te dar uma nova dimensão de alegria e de vida em abundância. A minha oração por mim e por você é que você compreenda com profundidade o amor de Deus por cada um de nós. Minha oração por mim e por você é que em todas as manhãs, possamos escolher cantar aleluia, independente da situação e das lutas que a gente vive. Minha oração por mim e por você é que todos os dias possamos entregar o nosso coração, a nossa alma e todos os nossos tesouros a quem deu a vida por nós. Minha oração por mim e por você é que o Espírito Santo imprima em nossos corações um profundo amor por quem deu a vida por nós, colocando-o em primeiro lugar e acima de todas as coisas. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.